Alô, alô, teste. Muito bem, vamos agora neste Hangout falarmos sobre a Epístola aos Hebreus e a Epístola de Tiago, ok? Então vamos juntos aí em mais eh, esta viagem cultural aí, ok? Vamos então aí, Epístola aos Hebreus e Epístola de Tiago. Primeiramente, vamos falar sobre a Epístola aos Hebreus. É um dos 27 livros do Novo Testamento. Autoria. Muitos cristãos atribuem a autoria da epístola ao apóstolo Paulo, mas podemos perceber que o modo como ela foi elaborada difere das epístolas paulinas. Outros candidatos são Timóteo, Apolo, Lucas, Barnabé, Clemente de Roma, Silas, Filipe e Príscila. Há quem acredite que não tenha sido escrita por Timóteo, visto que, segundo o versículo 23 do capítulo 13 desta carta, lemos o seguinte: Sabem que o nosso irmão Timóteo já está em liberdade. Se ele vier a tempo, hei de levá-lo comigo quando vos for visitar. Logo, a menos que o autor se refira a si mesmo, na terceira pessoa do singular, constatamos que foi outro, que não Timóteo, a escrever esta carta. Podemos também perceber que esta carta terá sido escrita por alguém muito ligado à cultura e tradição judaica, o que não era o caso de Timóteo. No terceiro século, Orígenes escreveu. Só Deus sabe ao certo quem escreveu a epístola. Orígenes. Conteúdo. No Novo Testamento, a epístola é única quanto à sua estrutura. Começa como tratado, desenvolve-se como sermão e termina como carta. Orígenes. O livro de Hebreus é usado como um argumento final em defesa do cristianismo, usando uma lógica cuidadosa e referindo-se frequentemente ao testemunho. O escritor define que Jesus Cristo é o Filho de Deus e digno da nossa fé. O livro compara e contrasta Jesus com toda a história do Velho Testamento e argumenta que Jesus é o clímax de todas as coisas do passado. Assim, o autor conclui: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Hebreus 12, 2, 3. Epístola de Tiago. Canonicidade. A epístola de Tiago não foi aceita inicialmente na igreja. Se sua canonicidade não parece ter criado problemas no Egito, onde Orígenes a cita como escritura inspirada, Eusébio de Cesareia, no começo do século IV, reconhece que ela ainda é contestada por alguns nas igrejas de língua siríaca. Foi apenas no decurso do século IV que a epístola foi introduzida no cânone do Novo Testamento. Na África, Tertuliano e Cipriano a desconhecem e o catálogo de Mommsen, cerca do ano de 360, ainda não a contém. Não figura no cânon de Muratori, editado por Ludovico Antônio Muratori, e é muito duvidoso que ela tenha sido citada por Clemente Romano ou pelo autor do Pastor de Hermas. Foi, porém, incluída entre os 27 livros do Novo Testamento relacionados por Atanásio de Alexandria e posteriormente confirmada por uma série de concílios no século IV. Durante a Reforma Protestante, alguns teólogos, como Martinho Lutero, argumentavam que a epístola não deveria integrar o Novo Testamento canônico, devido à aparente controvérsia entre a justificação pelas obras, ali contida, e a justificação pela fé, pregada nas cartas paulinas. Lutero via aí uma contradição com a doutrina da sola fide, somente pela fé. A maior parte das denominações do cristianismo consideram-na hoje uma epístola canônica do Novo Testamento. Autoria. Vamos então. Quando as igrejas aceitaram a canonicidade desta epístola, identificaram comumente como seu autor
Tiago, né? Irmão de Jesus, o irmão do Senhor, Gálatas 1, 1 a 19, cuja função, tão somente marcante na primeira comunidade de Jerusalém, Atos 12, 17, 15, 13 ao 21, 21, 18 ao 26, 1 Coríntios 15, 7, Gálatas 1, 19, Gálatas 2, 9, Gálatas 12. Foi coroada pelo martírio nas mãos de judeus no ano 62 depois de Cristo, conforme relatado pelo historiador judeu Flávio Josefo. Os estudiosos costumam repudiar a tese de que esta epístola teria sido escrita pelo apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, Mateus 10, 2, que Herodes Agripa Agripa I, o primeiro, mandou matar em 44, Atos 12, 2. Mas alguns defendem a noção de que o autor seria o outro apóstolo Tiago, filho do Alfeu, Mateus 10, 3. Já os antigos hesitavam neste ponto e os modernos ainda o discutem, inclinando-se pela negativa. As palavras de Paulo, em Gálatas 1,19, foram interpretadas em ambos os sentidos. Foi escrita por volta do ano 45 depois de Cristo. Conteúdo. A epístola foi dirigida aos judeus na dispersão, às 12 tribos que se encontram na dispersão. O objetivo do escritor foi ressaltar os deveres práticos da vida cristã, os vícios contra os quais ele alerta praticamente são formalismo, que faz o culto a Deus consistir de abluções e cerimônias externas, quando deveria ser, recorda o autor, amor ativo e pureza. Fanatismo, que sob o disfarce de zelo religioso estava destruindo Jerusalém. Fatalismo, ao apontar a Deus como causa da tentação. Crueldade, na lisonja ao rico e desprezo ao pobre. Falsidade, que torna as palavras e os juramentos meras brincadeiras. Partidarismo, maledicência, jactância, opressão. A grande lição de Tiago é a paciência na provação, nas boas obras, sob provocação, sob opressão, sob perseguição, a base para a paciência em Tiago é o fato de que a vida do Senhor está próxima. Vamos ver então um pouco mais de detalhes, né? Praticamente aonde, né, que essas situações ocorrem, né? Então vamos ver aí. O formalismo está então em Tiago 1, capítulo 1, 27. Fanatismo 1, 20. Fatalismo 1, 13. Crueldade 2, 2. Falsidade 3, 2 a 12. Partidarismo 3 a 14. Maledicência 4, 11. Jactância 4, 16. Opressão 5, 4. A lição de paciência 1, 2. As boas obras 1, 22 a 25. Sob provocação 3, 17. Sob opressão 5, 7. Sob perseguição 5, 10. A base para a paciência 5, 8. O argumento da justificação pelas obras, desenvolvido por Tiago no capítulo 2, 14 ao 26, pode ser contrastado com a doutrina da justificação pela fé, arguída por Paulo em suas epístolas no Novo Testamento, uma maneira pela qual os cristãos conciliam estes dois pontos de vista é ao entender que Tiago prega a justificação perante os outros, perante o próximo, isto é, a justificação da profissão de fé de um cristão através de uma vida coerente, enquanto que Paulo dá ênfase à justificação diante de Deus, isto é, o homem aceito por Deus como justo, devido à retidão de Cristo, que é recebida pela fé.
Outro modo pelo qual os pais da Igreja conciliavam as duas posturas era ver a fé salvadora e verdadeira como fé que é energizada pelo amor. E o amor é, pois, acompanhado de boas obras, por oposição à fé, que é apenas uma anuência intelectual, a um conjunto de crenças. Uma referência cruzada pertinente é Atos 26:20, na qual Paulo diz que ele tem pregado que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Alguns estudiosos apontam esta passagem como indício de que Paulo concordava com Tiago em que a fé verdadeira ou viva é acompanhada de obras. Tiago também é, Tiago também é a escritura de referência, Tiago 5,14, para a prática da unção dos enfermos, ou extrema unção, forma não sancionada pelo texto. Então ficamos aqui com essas explicações pertinentes à Epístola aos Hebreus e à Epístola de Tiago. Até um próximo hangout e uma boa noite para vocês. Dita por Timóteo, visto que, segundo o versículo 23 do capítulo 13 desta carta, lemos o seguinte: Sabem que o nosso irmão Timóteo já está em liberdade. Se ele vier a tempo, hei de levá-lo comigo quando vos for visitar. Logo, a menos que o autor se refira a si mesmo, na terceira. Alô? Alô, teste. Muito bem, vamos agora, neste hangout, falarmos sobre a Epístola aos Hebreus e a Epístola de Tiago, ok? Então vamos juntos aí em mais esta. Uns atribuem a autoria da Epístola ao apóstolo Paulo, mas podemos perceber que o modo como ela foi elaborada difere das epístolas paulinas. Outros candidatos são Timóteo, Apolo, Lucas, Barnabé, Clemente de Roma, Silas, Filipe e Príscila. Há quem acredite que não tenha sido esquecer a pessoa do singular, constatamos que foi outro que não Timóteo a escrever esta carta. Podemos também perceber que esta carta terá sido escrita por alguém muito ligado à cultura e tradição judaica, o que não era o caso de Timóteo. No terceiro século, Orígenes escreveu: Só Deus sabe ao certo quem escreveu a epístola. Orígenes. Essa viagem cultural aí, ok? Vamos então aí. Epístola aos Hebreus e Epístola de Tiago. Primeiramente, vamos falar sobre a Epístola aos Hebreus. É um dos 27 livros do Novo Testamento. Autoria: muitos cristãos